Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. A gravidez é um momento mágico e transformador na vida da mulher, mas também pode ser um momento bastante desafiador. Com a mudança dos hormônios e uma pressão constante na região pélvica, muitas gestantes podem sentir desconfortos. Para além de consultas obstétricas, algo que tem ganhado muita força é a fisioterapia obstétrica. Tudo isso para preparar o corpo da mulher para a gestação, independentemente do tipo, se é natural ou cesárea. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a fisioterapeuta pélvica Nathalie e, claro, Tiala, nossa gestante de 7 meses, que está com Liz aqui na barriga. E, Nathalie, de fato faz a diferença na saúde emocional e corporal da gestante? Com certeza. A fisioterapia pélvica é uma especialidade que a gente prepara a mulher tanto para o parto normal quanto para o parto cesariana, prevenindo as disfunções do assoalho pélvico. É muito comum as gestantes sentirem dor pélvica, perder urina, sentir dor durante a relação, e a gente vai fortalecendo essa musculatura, prevenindo todas essas disfunções. Então, na verdade, é uma prevenção não somente para o dia do parto, mas durante todo esse processo de gestante, de gestação. Exatamente. Então, as gestantes elas vão se empoderando para o parto, ganhando força, ganhando confiança, aliviando as dores, as tensões e até mantendo maior conexão com o bebê também. E a gente está falando também de atividades que são alongamentos e atividades físicas que ela pode inserir, inclusive, na rotina dela, né? Me conta um pouquinho de como é que são essas atividades, quais exemplos que você tem aí de fisioterapia que você faz com Tiala, para a gente entender na prática. Então, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos que ficam na região pélvica e o nosso objetivo é fortalecer essa musculatura, que tende a enfraquecer ao longo da gestação por conta do crescimento do útero gravídico. E um dos principais exercícios que a gente realiza, além do fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, é a elevação de pelve, que a gente ganha muita força na região do quadril, então pode elevar o quadril, relaxa devagarzinho, o bumbum é o último que relaxa, que desce. Então, esses exercícios de elevação pélvica, a gente vai aliviando as dores em quadril e fortalecendo também a lombar, muito importante porque é uma das principais queixas ao longo da gestação. Mas a fisioterapia pélvica, ela não exclui as atividades físicas também que ela pode fazer fora daqui, né? Com certeza. Uma das principais atividades que a gente indica para as gestantes é o pilates e a musculação, né? Que a gente vai também associando a fisioterapia pélvica com essas atividades. Então, exercícios de agachamento, a gente orienta para que ela fortaleça a musculatura do assoalho pélvico, autossir, espirrar, erguer peso. Então, no dia a dia, a gente precisa associar o fortalecimento e o uso dessa musculatura. Então, eu posso dizer que a gestante tendo acesso a uma fisioterapia pélvica, ela na opção de escolher um parto normal, ela vai sentir tendenciosamente menos dor? Com certeza. Então, quem faz a fisioterapia pélvica vai para o parto mais confiante, lida com a dor com mais equilíbrio, consegue gerenciar. E para a cesariana, a gente consegue também ter um bom resultado. Então, uma recuperação mais rápida abdominal, um retorno à atividade física com mais rapidez também e agilidade. Então, a fisioterapia pélvica é para quem deseja parto normal e tanto para a cesariana com uma recuperação rápida. Você falou que ela sentiria menos dor, mas ela também, o trabalho de parto seria mais rápido? Sim, com certeza. Então, o exercício que a gente realiza ao longo da preparação para o parto possibilita o encaixe do bebê, né? Possibilita o posicionamento adequado. Então, no parto, ela consegue respirar de uma forma melhor, mais harmoniosa, consegue relaxar, consegue se permitir as ondas, né? Que são as fases de trabalho de parto com mais tranquilidade. Vai confiando no corpo, na equipe, no processo. Então, é um trabalho que a gente vai de formiguinha, né? Acrescentando mais confiança no corpo, no próprio corpo e no processo.
E agora eu quero que você me mostre como é que você faria com Tiala e com Liz para de fato trazer esse conforto para elas. Perfeito. Um dos principais exercícios que a gente realiza na preparação para o parto cesariano normal para trazer mais conforto são exercícios respiratórios. Eu vou pedir para a Tiala esticar as pernas, colocar a mão na região abdominal, isso, inspira profundo pelo nariz, expande o abdômen. Solta o ar, relaxando os músculos da face, bochecha, lábios, garganta, língua. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Então a gente traz uma respiração mais diafragmática, tirando todas as tensões da região torácica e dando mais oxigênio para esse bebezinho. Então depois da gestação, ela que já está com 7 meses, depois ela pode continuar fazendo a fisioterapia pélvica? Com certeza. Então a fisioterapia pélvica também vai atuar no pós-parto, reabilitando essa musculatura que ao longo da gestação enfraqueceu por conta do útero gravídico, e a gente vai prevenindo incontinência urinária, incontinência fecal e vai trazendo a reabilitação sexual também, para elas retornarem. E é claro que a gente não poderia deixar de conversar com a mamãe Tiala, ela que é mamãe da Liz, já está com 7 meses e inclusive a vida dela já tem um estilo mais saudável, mas a fisioterapia não deixou de ter, né? Com certeza. A fisioterapia pélvica foi uma indicação da minha obstetra, justamente para esse momento de fortalecimento no período da gestação, fortalecimento pélvico e maior consciência corporal, quanto no pós-parto também, porque vai ser importante para manter esse fortalecimento e manter a consciência que foi adquirida ao longo do processo. Você ainda não teve o seu parto, mas já pode sentir diferença aí nesse processo todo? Com certeza. O momento da gestação é um momento que muda muitas coisas no nosso corpo, né? Então, maior peso na região pélvica, cansaço físico, e aí a atividade física associada com a fisioterapia pélvica tem me ajudado a ter mais disposição ao longo do dia e também melhorar as dores que são, assim, frequentes na gestação. Como é que você está se sentindo aí na etapa final de conhecer sua Liz e, claro, depois de ter se fortalecido durante todo esse período? Fale aí do seu coração. A ansiedade está batendo agora, né? Tá pertinho. Mas também uma sensação, assim, de que estou fazendo o necessário para que ela venha cheia de luz, num momento importante da minha vida, mas que ela venha bem, saudável. E acho que é o dever cumprido mesmo e muita ansiedade. Sobre esse assunto fascinante, a gente vai conversar agora com o Dr. Ítalo Almeida, ele que é neurologista, e logo de cara eu vou perguntar ao doutor, muito prazer, claro, ter o senhor aqui no nosso Banho de Saúde. Eu que agradeço. A relação, de forma simples, entre o nosso intestino e o cérebro, ou também o cérebro do intestino? A pergunta foi ótima, porque a ligação é realmente de via dupla. Tem vias neurais que saem do intestino para o cérebro e vias que saem do cérebro para o intestino, sendo que a maior parte sai do intestino para o cérebro. De forma que a gente pode deduzir com isso que o intestino influencia mais o cérebro do que o contrário, né? E na prática, como é que esses hábitos alimentares podem impactar, por exemplo, num estado emocional? Quando comemos mais vegetais, eu brinco com meus pacientes às vezes que a maioria das bactérias boas tem mania de ser veganas, são vegetarianas. Então nós não precisamos ser vegetarianos, mas elas gostam muito mais de fibras vegetais do que as outras bactérias. Então, quando a gente alimenta essas bactérias boas, elas produzem substâncias, como por exemplo o neurotransmissor serotonina. 90% da produção de serotonina é no intestino e não no cérebro. Então essa serotonina intestinal é que sinaliza o cérebro. Todo mundo já deve ter ouvido falar da serotonina, que é o neurotransmissor ligado à depressão, ansiedade e a bem-estar, né? Então é dessa forma que a sinalização é feita do intestino também para o cérebro, dependendo daquilo que a gente come. Se eu como muito alimento ultraprocessado, ou excesso de proteína, que é algo na moda, eu aviso muito sobre isso, isso é uma coisa pouco comentada,
As bactérias ruins gostam muito de proteína e as boas não gostam de proteínas animais, então esse excesso de proteína ou de ultraprocessados faz com que a gente reduza a produção dessas substâncias que o cérebro precisa para manter a nossa tranquilidade e bem-estar. Doutor, é possível que o estresse crônico ou uma ansiedade possa ser causado por conta de um desequilíbrio no intestino, por exemplo? Se o intestino não está produzindo as substâncias que eu preciso para me tranquilizar, então, obviamente, meu nível de estresse pode aumentar, porque eu não produzo as substâncias que controlam isso, né? E o intestino, quando está permeável, quando não estamos tendo as substâncias adequadas, a gente acaba aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso acaba aumentando o estresse como um todo. Mas é uma via sempre dupla, né? Então, pessoas que têm também problemas emocionais mais sérios, obviamente que isso pode ser causador do estresse e isso refletir no intestino da pessoa, no hábito intestinal e nas consequências no mal-estar, muitas vezes, que está, ou irritação, a gente chama de síndrome do intestino irritável, né? É uma via dos dois lados. Incluir na alimentação probióticos ou formulados, né? Pode ser uma medida complementar para ajudar nesse sistema todo? Muita gente pensa que a solução hoje é apenas dar probióticos. O mundo da microbiota tem pouco tempo de descoberto e não existe até hoje um probiótico que resolva todos os problemas, né? Então, tomar probióticos é bom, mas não é a solução, porque se você pensar, nós temos trilhões de bactérias. Quando a gente toma um probiótico, a gente toma bilhões, alguns poucos bilhões de bactérias. Então eles dão uma ajudazinha. Mas o mais importante é alimentar aqueles trilhões que nós temos com a comidinha certa, porque aí eu alimento a minha flora, a minha microbiota saudável, a que produz boas substâncias, e aí elas se contrapõem àquelas outras que têm a tendência de causar doença, entende? Então, na verdade, o pré-biótico, que é a comida das bactérias, é mais importante do que o probiótico, que são as bactérias, né? E outra coisa que, por ter pouco tempo que a gente descobriu, existem probióticos que são, por exemplo, lactobacilos. Mas hoje o estudo da microbiota está muito pautado assim, o lactobacilo da série tal, DNM tal, esse daí faz mais bem do que o outro. Então ainda temos muitos passos para dar na direção de um probiótico que seja maravilhoso. Apesar de existirem alguns probióticos que são muito bons. Eu uso o probiótico, mas eu oriento sempre os pacientes que deem mais ênfase ao pré-biótico, a comida das bactérias que ele já tem, alimentar a microbiota saudável que ele já tem. Depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de pessoas, independente da faixa etária, com ansiedade generalizada, com depressão, e com isso aumento também de medicamentos que são recorrentes, né? E esses medicamentos muitas vezes bloqueiam, inclusive, tem um impacto muito forte no nosso intestino. Então essas pessoas começam a ingerir mais fibras, ter um controle maior da alimentação e inclusive a aderência de laxantes na rotina. Eu queria que o senhor falasse também de como na prática você resolve essa situação e quais são as terapias próprias para esse caso que é tão específico. Acho que o tratamento inicial para essas coisas nem sempre precisa ser remédio. Algumas pessoas que estão com um quadro mais sério, mais grave, precisam da medicação, mas outras nós podemos fazer uma série de terapias, começando, por exemplo, com a dieta, melhorando a parte intestinal, a produção de neurotransmissores e fazendo terapias que são anti-estresse, terapias que reduzem bastante o nível de estresse e melhoram a saúde mental da população, né? Então, hoje tem tantas terapias como o Reiki, por exemplo, né, que ajuda a nos acalmar bastante. Tem trabalhos científicos de boa qualidade, randomizados, mostrando que ele pode baixar um pouco a pressão, melhorar a frequência cardíaca e trazer um bem-estar. Como a neurometria ou neurofeedback, que é através de um software que trabalha baseado na frequência de ondas cerebrais para trazer um padrão de ondas que nos acalma mais. Então, há muitas terapias, a acupuntura, tem muitas terapias que nos ajudam e, obviamente, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental. Tem muitos métodos hoje além dos remédios. Então, os remédios, em alguns casos, trazem benefícios, né?
Mas em outros, eles acabam também trazendo algumas consequências. Além da dependência, eles podem também provocar o que a gente chama aumento da permeabilidade intestinal e provocar obstipação, deixar a pessoa com prisão de ventre, uma série de efeitos colaterais, né? Então, antes do remédio, podemos lançar mão de uma série de terapias que não têm esse tipo de efeito colateral e que trazem muito bem-estar. Mas em alguns casos, os remédios são adequados por um período o mais curto possível de tempo, né? Então, e não ficar usando o remédio como uma bengala a vida toda, como muitos pacientes fazem. Pois é, minha gente, já percebeu que em todas as respostas do Dr. Ítalo, ele fala muito sobre integração com outros tipos de terapia, inclusive com outros tipos também de especialidades, né? Então, de fato, se tem algo que é tão integrado, que precisa tanto dessa integração, é o nosso corpo humano e, sobretudo, sobre essa fascinante área que é a nossa cabeça, a nossa mente. E, doutor, agora para o pessoal de casa finalizar, ter esse respiro, ter um insight aí, o que é que na prática o pessoal de casa pode começar a fazer para conseguir conciliar o intestino com a mente? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? De que forma a mente consegue ficar sã, podemos dizer, através do nosso intestino. Porque eu acho que tudo que a gente come, ou como eu disse lá no início, todas as os nutrientes que são absorvidos, eles são responsáveis pela nossa saúde mental, né? Sim. Primeiro, coma menos do que o que você come. Em geral, nós comemos em excesso. Coma menos. Misture pouco os tipos de alimento. Então, o homem lá do Paleolítico, que hoje se defende muito, o Paleolítico comia carne, quando ele comia carne sem queijinho em cima, sem sobremesa e sem Coca-Cola. Então, misture o mínimo possível. Quando tiver de comer carne, coma carne com folhas. E não tome líquidos às refeições de jeito nenhum, porque isso atrapalha a digestão e toda vez que as coisas não digeridas, alimentos não digeridos, vão para a parte baixa do intestino, eles sobrecarregam o intestino e alimentam as bactérias ruins. E aí nossa microbiota saudável não consegue produzir aquilo que precisa para o nosso bem-estar, né? Então, coma menos, misture o mínimo que for possível, não misture muitos alimentos, não tome líquidos às refeições e coma vegetais sempre que possível. Você não precisa ficar sem comer carne, mas coma muitas folhas, muitas frutas, coma muitos vegetais e faça pausas. Ninguém consegue viver sem estresse na nossa sociedade. É uma sociedade de corre-corre, estamos sempre correndo atrás de algo. Então faça pausas, arranje um tempo para fazer uma terapia, para fazer uma sessão de reiki, de barra de access, de neurometria, né? E trabalhe sempre buscando a prevenção. O que eu faço para não adoecer, ao invés de esperar a doença chegar para começar a se tratar? Porque o dano já é muito maior e o sofrimento, o preço é muito mais alto. Então a gente hoje tem muitas formas de reduzir adoecimento, não de impedir. Não é possível impedir adoecimento. Nós envelhecemos e o sistema da gente vai tendo sempre algumas falhas, mas a gente pode reduzir muitas doenças hoje tão comuns, tá? Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. E dessa vez a gente não vai falar das ambulâncias azulzinhas da Vitalmed. A gente vai falar de um serviço maravilhoso também, que é o Vital Care, o serviço de atendimento domiciliar, que vai até a casa do paciente. E vocês vão acompanhar junto com a gente como é que funciona toda essa operação e, claro, a importância do atendimento humanizado e individualizado para o sucesso do tratamento. Vamos nessa? Nosso serviço, a gente vai cuidar do doente no domicílio. Então, o paciente chega do hospital a pedido do médico que está acompanhando ele lá.
Então o médico faz um relatório, encaminha para o convênio e o convênio é que nos solicita. Alguns convênios têm plataforma e outros convênios encaminham por e-mail. No momento que esse paciente chega, ele vai ser cadastrado no nosso sistema. A partir daí ele passa para o serviço social, fazer uma abordagem social pelo telefone e algumas vezes, se houver a necessidade, ele faz em domicílio também. Aí a gente monta um relatório social, a partir daí vai para a enfermagem faz uma avaliação técnica, clínica e junto com o médico ele monta uma proposta orçamentária, né? Qual é o programa, o que é que eu vou cuidar deste paciente em domicílio. Faz uma proposta orçamentária e encaminha para o convênio. Isso eu tenho 24 horas para avaliar esse paciente. Em seguida, eu tenho mais 24 horas, assim que é autorizado pelo convênio, para cuidar do paciente em casa. A gente vai preparar tudo, mobiliário, equipamentos. A gente cuida desde um curativo até um paciente que vai para ventilação mecânica, que o pulmão dele está respirando fora do corpo, né? Pronto, a gente programou todo esse paciente, a gente tem uma ambulância própria, que essa ambulância vai até o hospital, pega o paciente e leva ele para casa. Na casa dele já está todos os equipamentos instalados, técnico de enfermagem, tudo que ele precisar. Nós temos um CAF, né, que é a nossa central, que encaminha todo o MATMED para lá, os insumos que ele precisa, e temos alguns parceiros de mobiliário, de oxigênio, que também coloca isso no domicílio. A partir daí, ele já é assistido, ele já vai passar para a equipe assistencial para cuidar desse paciente em casa. Cuidar do paciente em casa é um trabalho bem difícil, porque na verdade a gente tem aí um ambiente que é o da família, temos o paciente, temos todos os familiares e as pessoas que prestam assistência efetivamente. Então isso demanda uma logística, um treinamento de comportamento, de como as pessoas devem agir na casa, né? Fora a parte de ser um serviço que depende de uma logística muito intensa, porque a gente tem que levar material, medicamento, pessoas para prestar o atendimento e o atendimento também das intercorrências que esse paciente pode apresentar. Então, nós temos aqui uma estrutura, a VitalMed consegue favorecer isso no sentido de dar uma segurança ao paciente, por ter o suporte de atendimento de urgência e emergência 24 horas, é um diferencial importante que a gente tem. E o nosso sistema de monitoramento, onde a gente tem todos os pacientes que têm intercorrência durante o plantão, a gente verifica qual é a intercorrência e a gente dá um encaminhamento necessário em relação ao atendimento do sinal ou sintoma que o paciente está apresentando e, a depender da necessidade, a gente já programa uma visita médica na sequência. Então, quando ele é atendido pelo APH, que é o atendimento pré-hospitalar da urgência e emergência com as ambulâncias, a gente tem isso no nosso painel, então no momento seguinte a intercorrência a gente já consegue intervir. Eu vejo esse benefício como é melhor para o paciente, ele se alimenta melhor, a flora não é igual a um hospital, o confinamento, né? Ele está ali entre quatro paredes, mesmo que tenha visitas e tal, mas uma coisa é você estar sendo cuidado na sua casa, no seu ambiente familiar, com tudo seu, né? Mesmo aqueles idosos que às vezes nem está reconhecendo, mas quando ele percebe que ele está na casa dele, é bem diferente. Então ele se alimenta melhor, as medicações fazem efeitos melhores, entendeu? A depender da modulação que é feita para esse paciente no momento que ele é captado para entrar no serviço, ele pode ter ou não a presença do técnico de enfermagem na casa. Isso é o que diferencia a assistência domiciliar da internação domiciliar. Então, 70% dos nossos pacientes estão na modulação de assistência, ou seja, sem o técnico de enfermagem na casa, e 30% desses pacientes estão em internação domiciliar. É a diferença que a gente tem básica. Os pacientes de internação são pacientes que eles têm uma rotina de visitas dos profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, a depender do que foi proposto para atender esse paciente, que visitam regularmente. Se for internação, geralmente semanalmente. Se for
A assistência depende do que foi proposto e autorizado pelo convênio. Então pode ser visita médica mensal, visita bimestral, aí vai depender da composição que é feita para esse paciente. Com a família por perto, no ambiente dele, no aconchego do lar, tendo uma liberalidade em relação a visitas, né, a horários, essas coisas, e isso certamente influencia positivamente no cuidado do paciente. E hoje estamos aqui no consultório de Dr. Rafael Alves e a gente vai falar de um tema muito bacana, eu já estou me sentindo realizada aqui, que é sobre prótese mamária. Mas essa aqui é uma prótese real, viu, minha gente? Eu já estou aqui tocando, mexendo e ela não rasga. Então essa é uma das curiosidades que a gente vai falar e vamos desmistificar também sobre como é feita uma prótese, quais são os riscos e de que forma, né, a gente pode escolher o formato, a textura. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Tá preparado, doutor? Vamos lá, curiosidade frequente, então vale a pena esclarecer um pouquinho. Eu tô vendo ali que tem vários tipos de formatos, né, de próteses, mas a mais comum é essa redonda. Isso é de forma geral ou como é que funciona? Eu digo que pelo menos no Brasil a mais frequente é a redonda. Porque a redonda é uma das que mais dá colo e a mulher brasileira, ela geralmente quando coloca prótese de silicone, ela quer colo. Então, por isso que a gente utiliza mais essa aqui. Me conta uma coisa, o que é que tem dentro dessa prótese? Porque ela é bem emoliente, bem molinha, né? É um gel específico e a parte de fora, assim? Ela vem ao longo dos anos modificando. Então, hoje a gente usa uma prótese que a gente chama de prótese de 6ª geração. Ela é de silicone, mas ao redor ela tem uma camada de elastômero, que na verdade são várias camadas que formam uma espessura maior do que era antes. Então a prótese ela ainda é macia, mas hoje ela é mais firme, mais coesa do que já foi no passado. Antigamente, muitas pessoas tinham receio de que esse gel, né, que forma aqui essa prótese pudesse vazar para o corpo e isso prejudicar a saúde da mulher e também do homem. E eu queria dizer, há esse risco realmente? As próteses, elas são mais resistentes agora do que já foram. Mas claro que algum risco de ruptura existe e de extravasamento também. Mas o gel ele é mais coeso, então tem gente que acha que se romper a prótese vai vazar imediatamente um líquido e não vai. A gente pode mostrar isso aqui na prática. E a prótese ela tem uma resistência, então a gente puxa, faz assim, força com ela e não necessariamente ela vai rasgar, mesmo a gente fazendo um peso, uma carga tão forte como essa aqui. A gente faz hoje a cirurgia, por exemplo, até quantos dias ou depois de quantos dias a gente pode trabalhar, por exemplo? A gente hoje trabalha com um protocolo que a gente chama protocolo de recuperação rápida. Isso é uma evolução técnica em que a gente utiliza alguns pontos específicos durante a cirurgia, durante a anestesia, para que a recuperação ela seja melhor, e também um trabalho em conjunto com a fisioterapia. Então, aquele negócio de fazer a cirurgia, andar com os bracinhos colados no corpo, como a gente viu muito antigamente, hoje, pelo menos minha equipe, a gente não pratica mais assim, alguns colegas também não. Vai depender, óbvio, de com quem realiza a cirurgia. Mas nesse protocolo, a gente inicia exercícios terapêuticos muito precoces. Então, no mesmo dia, o paciente já faz exercícios levantando o braço. E a partir de 7 dias, para a maioria das funções, já é possível voltar ao trabalho ou até antes. Bruna, agora para finalizar, nós vamos fazer o teste para ver como é agora o gel por dentro que você perguntou. Curiosa. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.